Isso aí, meus queridos, para começar então esta bela noite, vou fazer uma questão aqui da FAG, questão 25 de 2014-2. Não sei se é só um tipo de prova. Então, ó, 2014-2, vestibular especial de medicina, é FAG? Só letra aí pra mim. F-U-G. G? G. Sim, FAG. Só coisa de escrever mesmo, cara. Obrigado, gente. Questão 25, vamos ver. Tu sabe que é o seguinte, eu já arruinei a aula de pegar questão assim que eu nunca vi na vida e tentar resolver. Ah, questão idiotinha, vai ver tem alguma coisa bizarra. Mas eu adoro me arriscar, então eu vou fazer. Questão 25. Para certo procedimento industrial, necessita-se de água a 20 graus Celsius, mas só se dispõe de água no estado sólido a 0 graus Celsius, gelo, e água fervendo a 100 graus Celsius. A relação entre a massa de gelo e a massa de água fervendo, que se deve misturar em um recipiente adiabático para a obtenção do desejado, é... Então tu vê, ó, o cara tem H2O a 0 graus Celsius, no estado sólido, portanto gelo, ele dispõe quanto quiser disso, e ele tem H2O a 100 graus Celsius no estado líquido, água bem no ponto de ebulição. O que ele pede? A relação entre a massa de gelo e a massa de água fervendo para obter a temperatura final de 20 graus Celsius. É o que ele quer. Ele quer que no final... Igualar 20. Como? Igualar 20 no final, ao invés de igualar 0. Pois então, o pior, cara, é que a troca de calor que vai ocorrer entre o gelo fundente e a água fervente vai continuar dando zero. Cada caloria que a água quente perder, o gelo vai ganhar. E a soma dessa perda com esse ganho de energia vai dar zero. Então isso não vai mudar. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Primeiro, eu posso calcular quanto de energia a água tem que perder para sair do 100 e chegar ao 20, concorda comigo? Primeiro eu faria um quimacete nessa água para esfriar ela. A massa de água eu não sei, vou chamar de MA. O Czinho da água líquida a gente conhece, 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura vai ser 20 é a temperatura final que eu desejo, 100 é a temperatura inicial. Então eu não sei o resultado final, mas eu sei que a quantidade de água, de calor que a água tem que perder vai ser menos 80 MA. Concordam comigo? Eu calculei o calor perdido pela água, né? Calor perdido pela água para poder atingir a temperatura desejada. Agora, o gelo ele vai ter que receber essa quantidade de calor, concorda comigo? Primeiro ele vai receber essa quantidade de calor para derreter. E quando a gente quer descobrir o calor para mudar de estado físico, aqui então eu estou calculando o calor recebido pelo gelo. Eu primeiro vou começar com que moleza, já que envolve mudança de estado físico. Eu não sei qual é a massa de gelo, vou chamar de mg. O calor latente de fusão do gelo eu sei que é 80. Então eu descobri que primeiro eu vou ter que fornecer 80 mg, onde G de gelo é só um nomezinho, para que o gelo se transforme em água a 0. Concorda comigo? Essa massa de água que se formou agora, que está a 0 graus, que acabou de derreter esse gelo, vai continuar recebendo calor até atingir o equilíbrio térmico, que vai ser a 20 graus. Vamos ver quanto a mais de calor essa água vai ter que receber? Que macete agora, porque agora que ela virou, né, água, esse gelo se transformou em água, vai ser um calor sensível, um calor relacionado à variação de temperatura. Por isso que macete. Que massa é essa? É a mesma massa de gelo que derreteu, Mg. Czinho da água, 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura, eu quero que a temperatura final seja 20
E como esse gelo acabou de derreter, a temperatura inicial dessa água, né, na verdade, é 0. 20 mg. O que nós sabemos sobre trocas de calor? O princípio fundamental que norteia as trocas de calor é calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem é que está recebendo calor mesmo? É o gelo, que recebe 80 mg para chegar, para derreter, mais 20 mg para atingir a temperatura de 20 graus. E a água perde quanto? A água perde menos 80 MA. Isso tudo tem que dar igual a 0. 80 massa de gelo mais 20 massa de gelo dá 100 massa de gelo. Menos passa para o outro lado mais é igual a 80 vezes a massa de água. Vou dividir por 10 ambos os lados. Ele queria a relação, né? Eu já achei a relação. Ah, mas ele quer a relação. Ó, ele deu 4/5, 3/4, 2/3, 1/2 e 1/3. Assim eu já percebo que ele quer a massa de água sobre a massa de gelo. O contrário, a massa de gelo sobre a massa de água. Vou passar a massa de água para cá dividindo. E vou passar o 10 que está multiplicando dividindo. Assim eu descobri que a massa de gelo sobre a massa de água para acontecer o que a gente queria, simplificando por 2, 4/5. 4 partes de gelo para 5 partes de água, na situação dada para isso acontecer. 4/5, letra A. Pô, cara, questãozinha bem bonitinha. A questão ela ficou de alto nível, deixa eu olhar para o seu coração. A questão ficou de alto nível porque ele não falava as massas, né? Isso deixa o aluno geralmente inseguro. Meu Deus, como é que começa a brincadeira? Eu tive fé, ó, que ia dar tudo certo. Chamei de MA a massa de água, chamei de MG a massa de gelo e fui acreditando, uma hora vai dar certo. Apliquei a mesma técnica de sempre e acabou que no final eu consegui a relação entre a massa de gelo e a massa de água. Ótimo pedido, hein? Essa questão é de ótimo nível já, pois não? Se ele ter gerado então H2O a 100 graus Celsius no estado gasoso, eu teria que fazer mais um quimole para igualar o estado líquido. Parabéns, garoto. Exatamente. Se essa água não estivesse no estado líquido, estivesse no estado gasoso, eu primeiro teria que fazer um quimolesa aqui, ou quimole, para transformar a água líquida e depois essa outra conta aqui. Teria aqui então um 540 MA para somar junto com esse 80 MA, já que o calor menos, né? Menos 540 MA, calor latente de sólido de liquefação da água, menos 540. Exatamente, cara, parabéns, ótima colocação de quem está entendendo. Muito bom. Questão top essa, gostei. Só tenho 37. Vou fazer. 37 da própria apostila? Aham. Já vou fazer ela. É algum detalhe específico ou posso fazer ela toda? Pode fazer ela toda, porque eu acho que ela é mais ou menos parecida com essa. Beleza, momento perfeito. E a tua era 29. Página 318, questão 29. Considere as afirmações abaixo sobre dois corpos A e B de massas diferentes. A e B podem ter o mesmo calor específico e diferentes capacidades térmicas. Então, primeiro, ó, a única informação que ele me deu, a massa do corpo A é diferente da massa do corpo B. Ele não falou nada mais a respeito do corpo A e do corpo B. Aí na primeira afirmação ele fala o seguinte, ó, A e B podem ter o mesmo calor específico. Pode, né? Poderiam ser feitos do mesmo material, certo? Ou poderiam ser feitos de materiais diferentes que possuem o mesmo calor específico, por coincidência. Poderia acontecer. Porém, e diferentes capacidades térmicas. Aí fica complicado. Olhem por quê. Se o Czinho do corpo A é igual ao Czinho do corpo B, que é o que ele começou afirmando, podem ter o mesmo calor específico. Então, se eles têm o mesmo calor específico, qual é a definição de calor específico? É a capacidade térmica sobre M. Está dividindo, passa multiplicando, eu poderia dizer que capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Se esses caras têm massas diferentes, se eles tiverem o mesmo Czinho, vão ter capacidades térmicas diferentes, concorda comigo? Ele falou, A e B podem ter o mesmo calor específico
e diferentes capacidades térmicas. Tudo bem. Concordo. Vamos ver. Quem é a capacidade térmica do corpo A? É a massa do corpo A vezes o Czinho do corpo A. Quem é a capacidade térmica do corpo B? É a massa do corpo B, o Czinho do corpo B. Esses números são iguais, por hipótese. Se as massas são diferentes, o produto vai dar diferente, né? Então o Czão do corpo A vai ser diferente do Czão do corpo B. Tudo bem. A e B podem ter o mesmo calor específico, por exemplo, sendo feito o mesmo material, e capacidades térmicas diferentes. Obrigatoriamente, se o Czinho é igual, como as massas são diferentes, os Czões vão ser diferentes. Aceitei. Tu vê, no começo eu estava achando intuitivamente que era falso. Fui fazer matematicamente e vi que era verdadeiro. 2. A e B podem ter o mesmo calor específico. Tudo bem. E a mesma capacidade térmica. Não. Se o Czinho é o mesmo, quando eu for fazer M vezes Czinho, o Czão tem que dar diferente, já que as massas são diferentes. A 2, né, é justamente o oposto da 1. Se a 1 for verdadeira, a 2 é falsa e vice-versa. 3. A e B podem ter calores específicos diferentes e a mesma capacidade térmica. É possível que a diferença entre os Czinhos, Czinho do A diferente do Czinho do B, compense a diferença entre as massas, de tal forma que na hora que eu for calcular o Czão do corpo A, a capacidade térmica do corpo A, e a capacidade térmica do corpo B, as diferenças entre os Cs e a diferença entre as massas se anulem. Por exemplo, o corpo A tem o dobro da massa do corpo B, mas o Czinho do A é a metade do Czinho B. Assim, na hora que eu fosse multiplicar, poderia dar igual a capacidade térmica do A e a capacidade térmica do B. Isso é possível também. A e B podem ter calores específicos diferentes? Sim. E a mesma capacidade térmica? Sim, basta que a diferença das massas compense a diferença do Czinho. Legal. Então, 1 e 3 são verdadeiras. 1 e 3, letra B. Ficou claro para ti? Tranquilo? Nessas horas, quando a gente não entende com a letrinha, a gente pode criar um exemplo numérico, né, para fazer os números fecharem e fica menos abstrato. Boa pedida, essa questão tem que pensar direitinho mesmo. Qual é mesmo? 37, vamos que vamos! Página 332, questão 37, dele Fábio. Essa é 2012. Um pedaço de gelo a 0 graus Celsius é colocado em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O recipiente não vai influenciar em nada. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. A massa do pedaço de gelo usado no experimento é muito bom. Então tu vê, ele me deu a massa de água, 200 gramas, me deu o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius, falou que a temperatura inicial dessa água era 30 graus Celsius, disse que um pedaço de gelo que eu não conheço a massa, então eu não sei a massa de gelo, foi colocado nesse recipiente, que a temperatura final de equilíbrio térmico foi, temperatura final, 20 graus Celsius. Falava que esse gelo estava inicialmente, temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. E ainda falou o L de fusão, 80 calorias por grama. E me perguntou, para isso tudo ter acontecido, quem é a massa de gelo? Show de bola, momento perfeito para pedir a questão. Procurem se organizar da seguinte maneira, ó, pega os dois corpos, né? Não precisa nem chamar de água e gelo para não te confundir, chama de corpo 1 e chama de corpo 2. E faz os cálculos. Que cálculos? Pô, peraí, se a água, ele me deu tudo da água, né? Ele me deu tudo da água, a água não vai mudar de estado físico. Então eu já posso calcular quanto de calor ela ganha ou perde. Massa de água na brincadeira 200 gramas, Czinho da água é 1, variação de temperatura é a temperatura final, 20, menos a temperatura inicial da água, que era 30. 20 menos 30 dá menos 10,
200 vezes menos 10, menos 2.000 calorias. Se eu sei que a água vai perder 2.000 calorias, eu sei que o outro corpo vai ter que ganhar 2.000. Mas para dar uma solução mais elegante, vamos manter isso assim. Se o gelo já estava a 0 grau, ele está na iminência de derreter. Quanto de energia eu vou ter que entregar para esse gelo para ele derreter completamente? Como envolve mudança de estado físico? Que moleza. A massa de gelo era a pergunta que a questão me fazia. E o calor latente de fusão 80. Eu não consigo descobrir quanto é que vai dar isso, mas eu sei que é 80 vezes a massa, o calor recebido para derreter. Só que não basta o gelo derreter, ele se transformou em água e tem que receber calor para equilibrar, atingir a mesma temperatura da água líquida. Ou seja, não era só um que moleza no gelo, tinha que ter um que macete para esse gelo que virou água aquecer até 20 graus. Massa de gelo que virou água, não sei, estou chamando de M. Czinho da água, porque agora já está no estado líquido, 1. Variação de temperatura, ele pediu que a temperatura final fosse 20, e como esse gelo acabou de derreter, ele se encontra a 0. Então eu acabei de descobrir que o gelo tem que ganhar mais 20, a água, né? O gelo que virou água vai ter que ganhar mais 20 M calorias para atingir o equilíbrio térmico. Para ficar elegante, eu vou sempre terminar com o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Quem é que está recebendo calor? É o gelo, o corpo mais frio. Ele primeiro recebe 80 M para derreter. Depois ele recebe mais 20 M para entrar em equilíbrio térmico com a água. Enquanto a água perdeu 2.000 calorias nesse processo. Igual a 0. 80M com 20M, 100M, menos 2.000 passou para o outro lado, 2.000. Vou dividir ambos os lados por 100, descobri que eram 20 gramas de gelo no início da brincadeira. Certo? A gente poderia já ter pegado aquele 2.000, né? E ter igualado esse 100M, mas é bom a gente usar a técnica clássica aqui, que se a gente se guiar por ela, dificilmente a gente vai perder uma questão de equilíbrio térmico. Muito boa pedida. Por acaso, se tu colocar primeiro o calor de quem perde e o calor de quem recebe, vai mudar alguma coisa? Não, ou seja, não precisa estar preocupada em saber que corpo ganha e que corpo perde. Eu faço isso para a gente aproveitar e lembrar que o calor vai do quente para o frio. Até porque tem situações que eu nem sei quem é que vai ganhar ou perder. Se eu misturar lá um monte de corpos diferentes com diferentes temperaturas e pedir a temperatura de equilíbrio térmico, eu não sei onde é que a temperatura vai parar, então a priori eu não sei quem ganha ou quem perde. Tu vai fazer o que macete em cada corpo, soma tudo igual a 0. As equações se viram ali para ver quem é que ganha e quem é que perde. A matemática resolve isso pra gente. Ótima pergunta. Então, toda vez que, por exemplo, falar que o gelo é colocado junto com a água, tem que calcular o sensível e o latente do gelo? Sim. Se nós quiséssemos uma questão bem desafiadora, imaginem vocês, a gente poderia misturar vapor d'água numa certa temperatura com gelo a uma certa temperatura. A gente primeiro teria que fazer o que macete para o vapor chegar a 100 e para o gelo chegar a 0. O que moleza para o vapor se liquefazer e para o gelo derreter. E os que macetes para a água no estado líquido e em direção à temperatura da água fria. Então, tem uma questão, né? Se a gente for misturar vapor d'água com gelo, cara, aí mesmo a questão fica bonita. Aí vai ter um monte de que macete e um monte de que moleza. Certo? Essa é uma de tu criar para ti, né? Mistura 100 gramas de vapor d'água em 300 graus Celsius com 50 gramas de gelo a menos 200 graus Celsius. Determina a temperatura de equilíbrio térmico. Essa é desafiadora. Essa eu nunca vi aparecer no vestibular. É que nós podíamos tentar fazer uma questão dessa, a gente formular uma dessa. Mas com certeza, acabei de criar uma e vou criar outra já para vocês, em homenagem à curiosidade de vocês. É, que não dá pra... Eu digo assim, fazer do vapor e gelo, entendeu? Essa de misturar vapor e gelo. Eu fiz uma. Eu nem lembro. Sacanagem. Não, mas eu digo o seguinte, pegar o vapor... Ah, tá, não, ó. Eu não botei os dois misturados. Eu peguei o gelo e transformei em vapor. É diferente de misturar pegar um negócio com vapor e jogar gelo lá dentro, misturar tudo e saber qual é a temperatura final dessa encrenca.
Fica bem apimentada, né? Eu vou Se criar pedir uma... temperatura final, eu tenho que igualar as equações. E aí já fica bem mais desafiador. Pedir para transformar de gelo para vapor. É tranquilo. É só você Que macete, que moleza. Concordo contigo, concordo. Vou criar uma dessa punk pra gente exercitar. Desculpa, qual é a próxima? 32, muito obrigado. Vamos que vamos! Página 331, exercício 32. Que bela noite para aprender física! Meu Deus! Página 331, exercício 32. Dá-lhe PUC. Nuvens são constituídas por gotículas de água, portanto em fase líquida, que se originam da condensação do vapor d'água, o qual é invisível, pois é formado por moléculas de água isoladas e distanciadas umas das outras. Com base nessas informações, considere a seguinte situação. Uma massa de ar ascendente, quente e úmido, ao encontrar o ar frio e seco numa altitude superior, permite a formação de uma pequena nuvem com 10 kg de água em 226 segundos, aproximadamente 3,8 minutos. Sendo de menos 2,26 vezes 10 na 6 joules por quilograma o calor de condensação da água, a potência em módulo desenvolvida na formação da nuvem é de... Bonita, hein? Bonita questãozinha, bem interessante. Ele me deu a massa de água na brincadeira, 10 kg. Me deu o L de condensação, menos 2,26 vezes 10 na 6 joules por quilograma, sistema internacional. Disse que a água mudou de estado físico em um tempo de 226 segundos. E me pede qual é a potência desenvolvida nessa situação. Como a água só mudou de estado físico, não falou de mudança de temperatura, que moleza nela. A massa de água, 10 kg. E o L de liquefação, menos 2,26 vezes 10 na 6. Logo, eu vou precisar de uma energia de menos 2,26 vezes 10 na 7 joules para isso acontecer. O que é potência mesmo? Potência é energia sobre tempo. Como ele pediu em módulo, eu não preciso me preocupar com o negativo. Ficaria 2,26 vezes 10 na 7 joules, dividido por 226 segundos. Esse cara é do bem, hein? Potência é igual, eu vou pegar e vou dar 2 pulos com a vírgula para a direita, ficaria 226 vezes 10 na 5. Era para dar 7 pulos, né? Eu já dei 2. Dividido por 226, o número dividido por ele mesmo dá 1. A potência fica 10 na 5 joules por segundo, ou watt. 10 na 5 watts. Mas ele pediu em quilowatt. Então eu vou passar primeiro para 100.000 watts e depois eu vou converter para 100 quilowatts. Letra E. Show de bola. Muitíssimo obrigado. Pois é, não isso. Eu não achava a temperatura de uma energia já na potência. Perfeito, perfeito. E ele foi simplista ali, né? Ele nem falou de mudança de temperatura, nada. Ele só se preocupou com a mudança de estado físico. Realmente. Mas interessante perceber, né, que na nossa atmosfera tem, né, tem potências aí ocorrendo, tem trocas energéticas com o passar do tempo, e não são pequenas as potências. Eu cheguei a falar de dilatação anômala da água para vocês. Beleza. Mas... dilatação já foi também, né? Dilatação já foi. Eu acho que eu acabei, de repente eu não expliquei na aula sobre potência, mas vale a pena a gente fazer um comentário então, sobre a ideia de potência, que era uma das chaves para matar várias questões, né? Com certeza, se eu não falei de potência, foi um dos motivos para o pessoal se confundir em algumas questões. Deixa eu fazer um comentário então sobre potência.
A definição de potência, pessoal, ela é geral e serve para todas as áreas da física. Potência, na verdade, é uma forma de medir a velocidade com que a energia está sendo transformada. Potência é variação de energia sobre variação do tempo. E aí tu vai ver isso escrito de várias maneiras. Tu vai ver isso escrito de maneira simplista, E sobre T. O mais adequado, de repente, é variação da energia, variação do tempo. Se nós fôssemos fazer análise dimensional, energia no sistema internacional é Joule. O tempo no sistema internacional é segundo. E Joule por segundo, para puxar o saco de um grande gênio, a gente chama de Watt. James Watt foi o primeiro cara que fabricou uma máquina a vapor vendável. Como assim, professor? Vendável? Vendável que dá para vender. Como assim? O que um babaca ia inventar uma máquina que não dá para vender? Não é assim que funciona. Primeiro tu cria uma máquina que tu não vende. É uma ideia só para ver se a ideia funciona. Ele não foi o primeiro cara, o James Watt não foi o primeiro cara a fazer uma máquina a vapor. Mas ele foi o primeiro cara a construir uma máquina a vapor que podia ser vendida em quantidades razoáveis. Ou seja, a gente pode dizer que ele é um dos pais da Revolução Industrial. Foi culpa do Watt as pessoas começarem a perder os seus empregos para as máquinas. Tem o lado bom e o lado ruim, óbvio, né? Eu acho que no final das contas isso vai acabar salvando a raça humana. Mas pode destruí-la também se não for bem regulado. 1750, Inglaterra, aí está o nome do responsável da grande mudança no mundo, Watt. Tu vê, em calorimetria, é muito comum a gente usar caloria para medir o tempo, para medir energia, e não joule. Por isso, em calorimetria, calorias por segundo ou calorias por minuto são unidades possíveis para potência. E em se tratando de calorimetria, para nós nos lembrarmos que essa energia pode representar uma quantidade de calor, a gente representa por que a energia. Só isso. E não se esqueçam que ΔTzinho não é variação de temperatura, como nós estamos acostumados em calorimetria. É variação de tempo. Porém, lembre-se, se tu não tiver por algum motivo bizarro a fórmula da potência na tua mão, no formulário, por exemplo, se o cara te fala que uma fonte de energia libera 250 calorias por minuto, tu pode fazer uma regra de 3, né? 250 calorias foi 1 minuto. E em tantos minutos, e em 33 minutos, qual é a energia? X, cruz credo. Na verdade, é a mesma coisa que botar a potência, botar o tempo, está dividindo, passa multiplicando. Certo? Então uma regrinha de 3 pode te ajudar também. Mas é bacana a gente começar a usar a fórmula da potência para matar as questõezinhas. Agora tu vê que interessante. A ideia de caloria surgiu para compreender as mudanças de temperatura. Certo? Uma caloria, definição de uma caloria. É a energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecê-la de 14,5 graus para 15,5 graus. Enquanto a ideia de 1 joule é totalmente distinta, né? 1 joule é tu fazer uma força de 1 newton e arrastar o corpo por 1 metro. Isso vai te fazer gastar uma energia de 1 joule. Trabalho, como nós veremos futuramente, é força multiplicado pela distância. 1 newton multiplicado por 1 metro dá 1 newton metro, só que nesse caso é uma unidade de energia, a gente chama de joule. Observem que caloria é uma unidade de energia relacionada à temperatura, uma energia térmica, enquanto joule está relacionado a deslocar objetos. O tal do Joule percebia que essas coisas tinham uma relação uma com a outra. E ele fez um trabalho muito interessante para achar a relação entre caloria e Joule. Ele pegou um sistema, uma caixa bem isolada termicamente, colocou água lá dentro, colocou um eixo contendo uma hélice ali dentro, e aqui nesse eixo dessa hélice ele colocou uma espécie de manivela. E ele percebeu que girando essa manivela agitava a água ali dentro, e como temperatura, médio grau de agitação das moléculas, a água aquecia. Ok? Cara, se tu pegar
Começar a saculejar a água dentro de uma garrafa, essa água tende a aquecer, fica mais agitada. E aí ele calculou qual era o trabalho realizado em joules aqui nessa manivela, e considerando que toda essa energia ia para a água, ele mediu a variação de temperatura dessa água e conseguiu descobrir a relação entre joule, a unidade de energia do Sistema Internacional, e caloria, a unidade de energia da calorimetria. Hoje nós sabemos que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Em alguns livros 4,2 já é o suficiente, em algumas questões de vestibular o cara está de bom humor, ele fala que uma caloria é 4 joules, aí fica uma delícia de fazer a conta. Já que estamos falando de energia, qual é mesmo o gasto energético de vocês por dia? 2.000 quilocalorias. Parabéns, garoto! 2.000 quilocalorias, ou seja, 2 milhões de calorias por dia. Daria para dividir, daria para passar para joule isso aí, né? Vamos ver a potência do teu corpo? Vamos calcular a potência do teu corpo? Média, né? Potência média, certo? Ao longo do dia, porque se tu dá uma corrida para pegar um ônibus, tu vai gastar, né? Tu vai aumentar a potência momentânea do teu corpo, certo? Vamos fazer em 4, né? Vezes 4. Cacilda, 8 milhões de joules tu gasta, meu querido. 8 milhões de joules por dia. Para transformar em potência, basta dividir a energia pelo tempo. Isso é durante 24 horas, concorda comigo? 24 vezes 3.600. Por que eu estou multiplicando por 3.600? Para converter para segundo. Aí vai ficar joules por segundo. Vamos ver que potência vocês têm então. Vou dividir por 8 em cima e embaixo, vai ficar 3. Então ficou 1, 2, 3, 4 zeros, 10.000 dividido por 108. 3 vezes 36. Ah, me desculpa, cara, estou fazendo tudo aproximado aqui. Como o número de cima tinha que ser um pouco maior, né, já que eu usei 4 e não 4.18, eu vou baixar o número de baixo um pouquinho para compensar para 100. Ninguém vai ficar bravo. Putz, cara, olha só, o teu corpo tem uns 100 watts de potência. Uma lâmpada daquelas antigas de 100 watts ligada, certo? Porém, se tu pegar um levantador de peso olímpico desses, né, que pega lá 200 quilos e ergue em cima do corpo dele em poucos segundos, por aí nós vamos ver que potência absurda o corpo do cara desenvolveu naquele momento, né? Certo? Beleza? Vamos fazer uma estimativa? Já viu aqueles baixinhos, né? Os caras são baixinhos, né? Já viu, né? Puro músculo. Às vezes o cara faz um esforço tão grande para levantar que quebra o antebraço. Tamanha força que ele está fazendo maior, o músculo está fazendo mais força do que o osso pode resistir. Tem casos bizarros para tu ver depois no YouTube, bem divertido. Vamos ver, campeão mundial deve o quê? Erguer mais de 200 quilos a uma altura de com certeza 1 metro, mais de 1 metro até, e isso ocorre em poucos segundos, eu diria 2 segundos é um tempo bom para um campeão mundial. Vamos ver que potência esse doente desenvolve nessa hora? Que energia é essa energia de erguer um objeto? Chama-se de energia potencial gravitacional, que nós veremos no futuro próximo, NGH. 200 quilos, gravidade 10, ergueu a 1 metro de altura, é mais que isso na verdade, então daria 2.000 joules. Só que isso ocorre em muito pouco tempo, vamos supor 2 segundos, ou 1.000 watts, cara, pode dar com relativa tranquilidade, certo? Na verdade, os campeões mundiais fazem o corpo humano desenvolver bem mais que isso ainda. Até porque tem perdas de energia no corpo, né? A gente está considerando o corpo como uma máquina perfeita, né? Certo? Então tu vê, em média tu tem 100 watts de potência ao longo do dia. Um atleta olímpico pode desenvolver mais de 1.000 watts. E se tu é um maratonista, aí é o contrário, né? É que teu corpo tem baixa potência, certo? Para poder correr 42 quilômetros sem infartar, né? Sem morrer, tu tem que fazer o teu corpo gastar bem pouca energia. Deixar o teu corpo econômico. Legal. Comentáriozinho sobre... Eu cheguei a te comentar sobre uma das formas de viver mais, que é comer menos. Fiz esse comentário para vocês. A forma que nós sabemos que aumenta mais tua longevidade é comer menos. Ah, pessoal, mas eu vou tomar vitaminas, vou tomar banho de sol adequadamente, não vou me estressar. Tudo isso influencia muito menos do que a alimentação.
Uma forma cientificamente confirmada de viver mais é comer menos. Afinal, processar os alimentos exige do teu corpo. Concorda comigo? Para te deixar claro que isso é um fato científico, eu trago para ti uma novidade. Um lutador de sumô, ele come o equivalente a 20 adultos. Ele come, em vez de 2.000 quilocalorias, 40.000 quilocalorias por dia. Eles vivem em média 42 anos. Os lutadores de sumô. Claro, não é só o coração, é tudo, é fígado, é rim, é pâncreas, é intestino, tudo vai ser utilizado a mais para poder processar essa comida toda. O que eu quero dizer a vocês é que ser atleta de ponta não é saudável. Um Phelps, né? O grande Phelps, nadador, por que tu acha que ele parou? Ele parou porque ele sabe que cada ano que ele é atleta de ponta, comendo 18.000 calorias por dia, ele come metade que o lutador de sumô come, e é seco daquele jeito porque gasta toda a energia. Ele sabia que cada ano de competição são alguns anos a menos de vida no final da vida dele. Isso é fato científico. Pô, professor, eu estou indo para academia e estou comendo 3.000 calorias por dia. Pensa se vai valer a pena ter um corpo bonito e viver um pouco menos. Porque é garantido, tu vai viver menos, comendo mais. Não tem escapatória para isso. Ô, professor, eu achava que malhar é saudável. Não, malhar é o mínimo, né? Malhar é o mínimo que o teu corpo não está sedentário. Agora, malhar para ficar gigante, vai ter um custo. Vai ter um custo. Beleza, galera? Vivam mais, comam menos. Não estou te pedindo para passar fome, cara. Estou te pedindo para comer o mínimo necessário. Tá? Tem que cumprir com as necessidades básicas de nutrientes. Morre feliz, também acho isso. Eu não vou deixar de comer o meu bacon. Não. Bacon com ovo, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. Prefiro morrer mais cedo do que morrer feliz. Sou dessa também. Ô, galerinha, diagrama de fases, eu já comentei com vocês, diagrama de fases? Sim? Diagrama de fases das substâncias anômalas também, tudo? Meu Deus, cara, o que me restou falar? Deixa eu ver. Tomara que tenha restado algo, né?